vamos dar continuidade à programação do nosso congresso. Teremos a seguir o painel que tem como tema o envelhecimento da população e seus reflexos no sistema de saúde. Para abordar este tema, convido ao palco o coordenador do painel, Roberto Kupski, vice-presidente da Unidas, que virá acompanhado da doutora Adriana Gomes Carneiro e do doutor Luiz Augusto Carneiro, que é superintendente executivo do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Convido ao palco os participantes deste painel. E a doutora Adriana Gomes Carneiro é médica, tem título de especialista em clínica médica e pneumologia, pós-graduação em auditoria e saúde pela Universidade Gama Filho, em parceria com a Unimed Bahia. A doutora Adriana tem MBA em gestão de saúde pela Fundação Getúlio Vargas, conclusão do curso de extensão em geriatria e gerontologia da Universidade Federal de Minas Gerais, com coordenação Dr. Edgar Nunes Moraes. Além disso, é gerente de saúde da CEMIG Saúde, membro da Comissão de Controle do Tabaco, Álcool e Outras Drogas da Associação Médica de Minas Gerais. Então, com a palavra o coordenador deste painel, Roberto Kupski, eu desejo um bom trabalho. Bem, uma boa tarde a todos. Chegando, no nosso último painel desse grandioso Congresso da Unidas. Sem dúvida alguma, muito importante para a saúde suplementar e, em especial, para a autogestão. E, sem dúvida, também estão plenamente marcados 10 anos da Unidas. Muito obrigado pela participação, desde já, de cada um. E estamos honrados de estar acompanhado aqui da doutora Adriana Gomes Carneiro, gerente de saúde da CEMIG Saúde, e do doutor Luiz Augusto Carneiro. Não são parentes, me informaram, apesar de sobrenome o mesmo, se conheceram agora há pouco aqui no nosso evento. Mineiros, superintendente do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. O tema do painel extremamente importante, no nosso dia hoje, para o Brasil, o envelhecimento da população e seus reflexos do sistema de saúde, e que também este tema do envelhecimento foi a temática do Prêmio Unidas 2012. De imediato, passamos então a doutora Adriana para a sua apresentação. Seja muito bem-vinda, doutora Adriana. Boa tarde a todos. Inicialmente agradeço o convite de participar desse evento da Unidas e desde já, em nome do Dr. Roberto, parabenizar toda a equipe e toda a diretoria da Unidas pelo excelente e pelo brilhantismo desse Congresso da Unidas. Muito bem, o tema que eu vou falar é sobre o envelhecimento da população e seus reflexos na saúde. É um tema extremamente importante e isso vai trazer uma série de reflexos em todo o sistema. Inicialmente, gostaria de mostrar o aumento da população mundial. Aproximadamente se demorou 123 anos para a gente ter uma duplicação no número de população da espécie humana. Nós passamos de 1 bilhão em mais ou menos 1830 para 2 bilhões em 1927. A partir daí, apesar das duas grandes guerras, nós tivemos um desaceleramento do aumento da população, mas mesmo assim, em 2011, nós chegamos com 7 bilhões de pessoas no mundo. E isso é um grande problema. E é previsto as mudanças demográficas no mundo como um todo. Principalmente o envelhecimento da população. Nós já vimos uma série de palestras hoje que mostrou, apesar dos países desenvolvidos terem se preparado, eles tiveram um cenário econômico-financeiro adequado há cerca de 40 anos atrás, então eles se prepararam para o envelhecimento da população. Mas hoje, nós já vimos os reflexos desse envelhecimento da população, inclusive nos países europeus. E existe uma predominância da população idosa, principalmente acima de 80 anos de idade, e uma diminuição da fecundidade, com isso vai diminuir a população infantil. Então, nós vamos ter um reflexo não só na saúde, mas vamos ter que discutir todo o cenário, não só saúde, mas econômico, financeiro e social.
Então, realmente, as sociedades precisam se organizar para essa nova discussão desse cenário econômico. Daqui a mais ou menos 20 anos, nós vamos ter mão de obra para gerar a economia do mundo. Já vimos isso várias vezes hoje, mas é só para mostrar que os países desenvolvidos, a linha de cima, eles tiveram um crescimento da população idosa muito gradual. Enquanto isso, o Brasil, que na década de 70 era considerado um país jovem, ele está envelhecendo e de uma forma muito rápida. E nós não estamos preparados para isso, infelizmente. Então, se percebe que em 2010 nós tínhamos um predomínio de 6% da população idosa, e isso duplicou rapidamente, vai duplicar em torno de 2030. Então, isso vai refletir muito no sistema de saúde. Quais são os limites da longevidade e a expectativa de vida humana? Já foi mostrado aqui que a expectativa de vida tem aumentado devido a vários fatores. Então, esse slide ele mostra, em 1850, século XIX, a expectativa de vida era muito baixa, em 1900, 1940 e assim por diante. Então, aonde que a gente vai chegar? E adianta a gente viver sem ter qualidade de vida? Então, nós temos que investir. Vocês poderiam pensar o seguinte, a partir de 60 anos, se nós chegarmos a 90 anos de idade, nós vamos ter a infância e a adolescência juntas. Eles vão viver mais tempo na idade de senilidade do que a infância e a parte de adolescência juntas. E nós somos responsáveis por dar qualidade de saúde para esses idosos. Existe o relógio biológico, o professor Renato Veras fala que o nosso relógio biológico é em torno de 90 a 95 anos. Já tem estudos mostrando que talvez chegue até 120 anos. Então, realmente, não tem limite para o nosso envelhecimento. Esses slides já são de todos os senhores bem conhecidos, mostrando a desigualdade, A nossa pirâmide, que antes tinha uma forma de pirâmide, com uma base alargada, um ápice estreito, e ela está mudando sensivelmente. Tanto que daqui a alguns anos nós teremos a proporção de idosos muito maior do que a das pessoas de 0 a 15 anos. E, além disso, o aumento dos octogenários. Em 1980, nós tínhamos a base muito pequena e é previsto uma predominância dos octogenários, inclusive as mulheres, que isso já é de conhecimento também dos senhores, os vários motivos que levam as mulheres a viver mais. Então, vai ser uma grande preocupação do sistema de saúde, econômico e financeiro. E a realidade brasileira? O Brasil não é mais um país de jovens. Nós já percebemos a inversão da pirâmide etária, o envelhecimento humano acelerado, que eu já comentei, o aumento significativo de pessoas idosas e quais são os dilemas e desafios dessa nova realidade. Teremos que enfrentar imediatamente esses desafios. Então, o envelhecimento da população brasileira foi decorrente da taxa diminuída de fecundidade, dos avanços do campo de saúde, principalmente saneamento básico, vacinação, a infraestrutura básica, a redução da taxa de natalidade, as conquistas nos avanços médicos tecnológicos, principalmente a parte de genética, e as mudanças no contexto sociopolítico-econômico, principalmente com o Estatuto do Idoso, que mostrou um reconhecimento social do idoso. A partir do Estatuto do Idoso, ele teve um reconhecimento, inclusive chamado de melhor idade. E o idoso, apesar da sua aposentadoria em muitos locais ser baixa, é um fator de crédito para as pessoas. Então, ele tem um capital de giro que mobiliza a economia do país, principalmente na população de baixa renda. Então, esse slide é do IBGE, mostrando que a expectativa dos idosos está aumentando gradativamente. Então, no primeiro lá, 60 anos de idade, mostrando que a expectativa de vida, mesmo das pessoas de 60 anos de idade, tem aumentado, assim como as pessoas de 80 anos de idade.
E, além disso, nós temos a transição epidemiológica, né? Isso também já foi comentado ontem pelo professor. Então, nós vemos que os países subdesenvolvidos, ou em desenvolvimento, melhor dizendo, eles convivem com a tripla carga de doenças. Ao lado dos problemas da violência relacionada principalmente a acidentes de tráfico e o uso de drogas, principalmente o crack, que a nossa representante do Ministério de Saúde falou no primeiro dia da palestra, a gente ainda vive com o problema das doenças infecto-parasitárias que não foram controladas, ainda se morre de tuberculose, malária, hanseníase no nosso país. E, além disso, as doenças crônicas degenerativas, que é um problema não só do Brasil, mas principalmente dos países desenvolvidos, como nós vimos nas palestras anteriores. Então, o Brasil realmente vive um momento de grande decisão e de grande movimentação de toda a sociedade para tentar resolver todos esses problemas. A população acima de 65 anos no Brasil, em 1960, representava 2,7% de toda a população. Em 2000, 5,4%. Em 2050, é previsto 19%. Em 2011, nós tínhamos 11 milhões de brasileiros acima de 65 anos. E, com isso, o aumento das doenças crônicas. Não é raro pessoas acima de 70 anos ter pelo menos 2 ou 3 doenças crônicas no nosso país. E, acima de 70 anos, também ter algum tipo de incapacidade funcional. Então, as premissas do envelhecimento. O envelhecimento vai ser universal, irreversível. Infelizmente, nós ainda não inventamos uma máquina de parar o tempo. E é heterogêneo. Nós temos pessoas, cada pessoa vai envelhecer de alguma forma, de um jeito mais saudável ou de um jeito mais patológico. Por isso que é heterogêneo. Isso dependendo da genética, do estilo de vida que ele adquiriu durante toda a sua vida. Então, consequentemente, teremos mais idosos vivendo cada vez mais e idosos com mais doenças crônicas. E isso tudo vai causar aumento do custo, né? E quem vai pagar essa conta? Então, do impacto do envelhecimento, primeira coisa que nós temos que abordar, diferenciar a senescência da senilidade. Tem pessoas que envelhecem fisiologicamente, tiveram hábitos de vida saudáveis, estão no envelhecimento normal. E, por outro lado, tem aqueles que envelhecem patologicamente, não tiveram hábitos adequados de vida, fumaram a vida toda, tiveram obesidade, sedentarismo, hipertensão, diabetes e por aí. Então, ele vai ter a sua limitação funcional a partir do envelhecimento. Consequentemente, o aumento de enfermidades crônicas e aumento de internações hospitalares. É sabido de todos que o paciente idoso, ele interna mais vezes, se ele não tiver um controle, um monitoramento adequado, fica mais dias internados e gasta muito mais no sistema de saúde. Então, isso aqui é só para mostrar em relação ao envelhecimento saudável e envelhecimento patológico. Nós temos que estreitar esse intervalo aí para manter a capacidade funcional desse idoso. E quais são os grandes desafios que nós enfrentamos nesse problema do envelhecimento no Brasil? Primeiro, a insuficiência de profissionais geriatras no Brasil. Não só geriatras, mas também de clínicos que tenham uma formação de abordar o paciente idoso. As nossas faculdades ainda não estão preparadas para treinar o clínico também a atender o paciente idoso com todos os seus graus de dependência. Existe um apagão de mão de obra qualificada para cuidar de idosos. Então, esse é um grande problema. Uma insuficiência familiar. Hoje em dia é muito comum as famílias ficarem, os pais saem de casa, os filhos também trabalham, não tem quem cuide de idosos. E o grande problema é idoso cuidando de idoso. Então, esse é um grande problema que nós vamos enfrentar. Muitas vezes é um idoso que está cuidando de outro idoso, ele não consegue controlar o número de medicamentos que o paciente toma, o horário, às vezes confunde, às vezes o paciente tem uma queda, não tem quem pode fazer o acolhimento desse paciente. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, na Assembleia Mundial que ocorreu em 2002 em Madrid, existe esse conceito de envelhecimento ativo. É o processo de otimização das oportunidades para a saúde, participação e segurança,
para melhorar a qualidade de vida das pessoas que envelhecem. Então, a partir desse conceito, nós pegamos 3 pilares básicos: saúde, participação e segurança. Saúde já está bem definida, participação é o idoso ser acolhido no sistema social, na sociedade que ele vive. E segurança, aí passa tanto por segurança em termos de aposentadoria, rendimento. Os determinantes do envelhecimento ativo, o Dr. Donnell já explicou agora de manhã, os 6 determinantes que são importantes para o envelhecimento ativo. Os determinantes econômicos, os serviços sociais e de saúde, os determinantes comportamentais, como foi essa pessoa ao longo da vida dele. Fumou, não fez uma dieta adequada, usou em excesso bebida alcoólica. O ambiente físico, aonde que esse paciente mora, aonde que esse idoso está residindo. Os determinantes sociais e os pessoais genéticos. Além disso, em uma linha transversal, existe o sexo feminino ou masculino. Nós sabemos que as mulheres procuram mais o serviço médico e também a cultura. Quais são os valores de cada cultura em relação ao envelhecimento ativo? Então, qual o caminho? Prevenção, prevenção e prevenção. Não tem como fugir disso. Nós precisamos realmente reorganizar, estudar, analisar. Como disse a doutora Marta aqui pela manhã, nós temos que organizar os nossos modelos de assistenciais à saúde. Nós não podemos mais ficar naquele modelo assistencial hospitalocêntrico. Isso já foi debatido amplamente. Nós temos que tratar o idoso de acordo com a sua complexidade, de acordo com as suas necessidades. Não podemos fazer um pacote único de atenção à saúde. Nós temos que tirar a parte hospitalocêntrica, que está acostumada a tratar o paciente na fase aguda. O idoso ele vai ter alguma agudização, mas ele já tem várias doenças crônicas. Então, nós temos que retardar ao máximo esse paciente chegar ao pronto atendimento. Porque quando ele chega lá, temos certeza que ele vai ser internado. Então, nós temos que comprimir essa internação, porque as comorbidades ele vai ter. O envelhecimento pode construir um processo positivo se acompanhado de oportunidades contínuas de participação, saúde e segurança. Para isso, nós temos que incentivar a atividade física, promover as relações sociais, diminuir os fatores de risco e manter a saúde mental. Assim, nós vamos poder oferecer para o paciente uma autonomia, independência e uma qualidade de vida. Então, qualquer objetivo de programa de atenção à saúde é a manutenção da máxima capacidade funcional do idoso, que envelhece pelo maior tempo possível. Nós vamos dar uma independência física e mental e uma autonomia. Ele vai ser capaz de tomar decisões. Eu vou passar rapidamente. Esse aqui é o modelo de rosa do Canadá, que fala sobre os determinantes, o que se deve fazer para um envelhecimento saudável. Opa. Muito bem. Em relação à CEMIG Saúde. A CEMIG Saúde, ela surgiu há 2 anos atrás, decorrente, ela era a antiga Forluz, e ela nasceu da cisão da Forluz parte Previdência e parte Plano de Saúde. Então, nós temos 2 anos de funcionamento, estamos aprendendo muito ainda, e só para mostrar para vocês, nós temos atualmente 63.500 beneficiários distribuídos em todo o estado de Minas Gerais. Então, esse já é um grande desafio, dar assistência de qualidade a toda Minas Gerais. E essa é a nossa pirâmide etária, mostrando que a partir, são em 10 graus, 10 etapas da faixa etária, mostrando que nós temos uma predominância ali já aparecendo de idosos. Nós temos 22% da nossa carteira acima de 65 anos. E acredito que muitas autogestões também já têm essa característica. Estratificando mais a população, nós vamos mostrar... aqui. Então, essa é a nossa pirâmide com os 10 etapas. E aqui mostrando que nós temos pacientes octogenários e nós temos também pacientes centenários. Nós temos 4 pacientes acima de 100 anos de idade. Então, esse é um grande desafio. 22% de idosos. Em relação aos nossos gastos assistenciais,
Em 2010, nós gastamos 140 milhões de reais em gastos assistenciais. Em 2011, 144 milhões. Desses, 44% em 2010 foram com pessoas acima de 65 anos e em 2011, 48% desse montante gastos com os idosos. Internações, como já foi dito anteriormente, gastamos 63 milhões em internações hospitalares. 57% foi gasto com os idosos acima de 65 anos. Em 2011 também teve o aumento de 66 milhões, mas manteve o mesmo nível de 57%. E o que a CEMIG Saúde tem feito para evitar esses gastos, conter esse custo? Como eu já citei anteriormente, nós somos uma empresa nova, 2 anos de existência. Em maio deste ano, nós criamos um centro de promoção à saúde. Nele há 6 consultórios e 2 auditórios. E, a partir daí, nós drenamos o paciente para vários cursos e vários programas. Programa de atenção ao diabético, programa de cessação de tabagismo, programa de obesidade e também temos o prontuário eletrônico. Então, nós conseguimos recolher informações desses pacientes para, a partir daí, nortear os nossos programas. Existe o programa de envelhecimento ativo, que é uma parceria com a Associação dos Eletricitários Aposentados, onde a gente trabalha a autoestima do paciente, do idoso, estimula a prática de atividade física e dá sempre informações. O programa de gerenciamento de crônico, ele foi criado em 2009 e depois ele começou inicialmente em Belo Horizonte, na capital, e depois foi expandido para o interior. Atualmente, a gente tem cerca de 980 pacientes. Ainda é um trabalho que temos pela frente. Mas esse slide é só para mostrar que a predominância dos pacientes crônicos é na faixa de 60 a 69 anos. É a nossa realidade brasileira. O programa de assistência domiciliar também, que visa o objetivo de reabilitar esses pacientes idosos, mostrando aí a idade média dos nossos beneficiários de 70 anos. Esse programa de assistência domiciliar, atualmente, ele só existe em Belo Horizonte, porque nós temos insuficiente redes de programas de atenção domiciliar. Atualmente, a partir de 2013, nós vamos desenvolver a oficina de memória, o programa Agita, que vai ser programa de atividade física para o paciente idoso, para estimulá-lo cada vez mais a fazer atividade física, e com isso diminuindo os fatores de risco. E o programa Mais Vida. O programa Mais Vida vai ser realmente um modelo assistencial ao idoso frágil, aquele idoso dependente que tem insuficiência funcional, não tem autonomia. Então, a proposta, o médico vai fazer a visita intercalado com a visita da enfermeira. E o objetivo é a humanização do atendimento, comprimir essa internação hospitalar, evitar principalmente que esse paciente vá ao CTI e apoio às famílias na sua finitude. Porque nós sabemos que esse paciente vai gastar, mas pelo menos que ele gaste em um menor período de tempo possível e fique próximo da família. É um desafio para nós. Então, gente, o meu objetivo era mostrar isso, mostrar de uma forma bem simples o que a CEMIG Saúde está projetando para fazer. Sabemos que estamos atrasados, sabemos que temos muito ainda que aprender. Nós vamos nos munir de ferramentas para fazer toda essa integração, toda essa comunicação, como foi bem falado com a doutora Marta, mas o que nós podemos afirmar, nós não temos mais tempo a perder. Nós precisamos realmente de um engajamento de toda a sociedade para realmente tratar o idoso de uma forma mais humana possível e que não dê tanto desgaste para a família e também que a gente consiga manter a sustentabilidade do plano. Então, agradeço a atenção e muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, parabéns, doutora Adriana, pela objetividade e, sem dúvida, desafio enorme para nossos planos de saúde, a questão do envelhecimento. E, sem dúvida, passa pela prevenção. Bem, queremos também, em nome da Unidas, dar as boas-vindas ao Dr. Luiz Augusto Carneiro e lhe passar a palavra a partir desse momento.
Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer muito pelo convite por estar aqui. Agradecer a Unidas, no nome da doutora Denise Eloy. Eu me lembro que eu estava na Inésia 10 anos atrás, eu estive naquele evento em Foz do Iguaçu. Então, estão 10 anos aí que eu estou acompanhando aí, a atividade toda da Unidas, e é muito bom estar aqui. Eu sei da dificuldade, do trabalho que dá organizar um evento desse tamanho. O IES já organizou um evento aqui o ano passado, e esse evento aqui, pelo que eu pude presenciar, está maravilhoso, pela qualidade dos palestrantes, pela participação também dos participantes, então estão todos de parabéns. O que eu gostaria de trazer hoje aqui é muito em linha com o que a doutora Adriana falou. O país vai envelhecer, o mundo todo, a população do mundo está envelhecendo, mas a pergunta que o IES colocou e quis responder esse ano é: tá bom, mas quanto é que isso vai custar? E como o tema era sobre o sistema de saúde, o IES produziu esse ano 3 estudos, que nós trabalhamos nesses estudos praticamente o ano todo. Um estudo de projeções do impacto do envelhecimento no sistema público de saúde, outro estudo sobre impacto na saúde suplementar e também uma preocupação com o orçamento da União, o montante do orçamento da União referente a pagamentos de benefícios de aposentadoria. Nós fizemos um estudo também, que vou falar sobre ele. E essa preocupação ela é justificada porque se esses gastos com previdência eles crescerem,